Você pode aplaudir Jesus por esse livramento? Toda honra, toda glória ao Senhor. Queridos, hoje talvez eu queira pregar um pouquinho diferente do que os outros dias. Talvez eu leia bastante, às vezes eu sou mais dinâmico e eu me mexo muito aqui, eu vou para lá. Agora me botaram regra e limitação em mim, que eu não posso passar dessa linha aqui e também não posso passar dessa linha aqui. Eu agora estou confinado aqui. Por causa dos nossos irmãos internautas, vocês estão me abençoando e me limitando, graças a Deus, porque aí vocês podem me ver, e nós estamos em culto online, irmãos. Nós temos, às vezes, aqui na igreja, 150, 180, 200 pessoas, mas lá fora, às vezes, nós temos 1.500 pessoas assistindo o culto. Então, é uma outra igreja nos acompanhando. Também queremos dar boas-vindas a todos os nossos irmãos internautas. Tem gente de toda parte do mundo nos assistindo, irmãos. Tem da Itália, tem de Portugal, Estados Unidos. E hoje a gente tem esse alcance graças à internet. Ela, sendo bem usada, ela é uma bênção em nossas vidas. Ela, sendo mal usada, é uma maldição na nossa vida. Mas tudo é assim. Porque o carro ele pode ser uma bênção ou uma maldição na sua vida. O dinheiro, por exemplo. Tem gente que diz assim, pastor, o dinheiro é uma maldição. Não. Dinheiro é neutro, irmãos. Quem faz o dinheiro ser bênção ou maldição somos nós. Nós que usamos ele. Então a gente tem que ser sábio. Amém? Eu queria compartilhar um texto com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso do número 18. Deixa eu ver como é que está escrito na versão NVI. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Na versão Almeida, corrigida, está assim, ó. O versículo, aqui a letra já está ficando difícil para mim ler. Mas todos nós, com cara, está aqui? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Olha só, irmãos, o tema dessa mensagem, tirando o véu, tirando, cara limpa, descoberta. Eu coloquei uma pergunta e um ponto de interrogação aqui. O que é caráter? O que é caráter? Se a gente for para o dicionário, a gente vai encontrar muitas coisas. Eu fui para o dicionário, fui buscar o que é conceito, definição de caráter e tal. Mas resumindo tudo que eu estudei, tudo que eu procurei saber sobre caráter, eu fui atrás da etimologia da palavra caráter, fui ver o que significa lá nos primórdios da criação da palavra, marca gravada, impressão, símbolo na alma, qualidade a que se define. E tem tantas outras coisas dentro do caráter, mas eu tentei buscar uma coisa mais simples e menos complicada de entender, porque a nossa igreja é uma igreja mais simples. Eu sou um pastor simples, não tenho uma linguagem tão apurada, uma linguagem tão erudita, dos primórdios da criação, do eterno, do soberano. Não, a gente vai falar mais na coisa mais simples, num vocabulário mais simples. É o sinal identificador da natureza de qualquer ser.
Não há uma forma mais simples de explicar, ou de ensinar, ou de trazer entendimento sobre caráter, do que dizer que caráter é. O que, pastor? Opa, estou limitado, não posso passar da faixa. É aquilo que somos ou fizemos quando ninguém vê. Isso é caráter. É aquilo que somos quando ninguém vê. Queridos, existe o você pessoal, existe o você profissional. O que somos em casa? Como agimos em casa? Como tratamos nossos filhos em casa? Como tratamos a esposa, a família? Como sou eu como pai? Como sou eu como mãe? Como sou eu como filho? Como somos? Esse é o ser pessoal. Quem eu sou dentro de casa? Como sou eu como ser profissional? Como sou eu dentro da empresa que eu trabalho, como funcionário? Dou a produção que a empresa me paga? Produzo o suficiente pelo salário que recebo? Ou quando todo mundo se esconde, ou quando todo mundo não está e eu tenho uma oportunidade, eu vou para o banheiro, fico 45 minutos, 50 minutos e me escondo? Como eu sou como profissional quando eu tenho um negócio, ou tenho uma oficina, ou tenho um mercado, enfim, como sou eu com o negócio que eu administro? Como sou eu? Como sou eu como trabalhador? Como sou eu como um profissional liberal que presta serviço para outras pessoas? Como sou eu? Talvez em casa eu seja uma coisa, mas no ambiente de trabalho eu seja outra pessoa completamente diferente. Conta-se uma história de um menino que veio para a igreja um dia com a família, e o pai naquela noite pregou, e o pai abraçou todo mundo, e o pai beijou todo mundo, e o pai era uma maravilha de pessoa, cheio de carisma com as pessoas, e todo mundo amava. E o menininho chegou assim para a mamãe e disse: mamãe, por que a gente não mora na igreja? Aqui papai é tão doce, tão meigo, tão maravilhoso, por que a gente não se muda para a igreja? O que nós somos dentro da igreja, nós temos que ser em casa. Nós temos que ser no nosso trabalho, nós temos que ser na faculdade, na escola. Porque caráter é aquilo em que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, para nos tornar uma imagem perfeita de Jesus. Personalidade é diferente. Personalidade vem de persona. Tem pessoas que adotam uma outra personalidade, fazem um papel de artista. Ele é outra pessoa. Não é aquela pessoa de casa, não é aquela pessoa do convívio. Lá fora ele é uma outra pessoa. Quando se fala de personalidade, vem de persona, tem algo muito importante que faz você sair do seu caráter e entrar em uma personalidade. Fazer o papel de uma outra pessoa. A gente vê isso em novelas, em teatros, em filmes e etc. Que as pessoas se tornam um outro personagem. Mas na vida real também acontece isso, não é só em teatros e filmes. Tem pessoa que é uma coisa num lugar e a outra completamente diferente num outro ambiente. Se você convive dentro de um ambiente com uma pessoa e você chega em um outro ambiente que ele está com outro tipo de pessoa, e você olha como ele trata, como ele fala, você, mas peraí, é a mesma pessoa mesmo? É o João que está ali? Oh, mas o João não é tão bonzinho assim, tão educado.
Mas como é que aqui está? Adota uma personalidade que não é dele. O que faz uma pessoa sair do seu caráter e entrar em uma personalidade? A mentira. A mentira é um fator muito importante nessa mudança. Às vezes você tem uma personalidade, ou melhor, você tem um caráter. Porque o caráter ele é formado numa pessoa pelo meio em que ele vive, que ele nasceu, que ele se desenvolveu. Ali ele vai formando o seu caráter. Mas quando nós viemos para Jesus, nós estamos passando por um processo de renascimento. E a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o Espírito Santo está reconstruindo um caráter novo, nos moldando para termos a imagem de Cristo. Às vezes, nós somos colocados à prova para ver se somos honestos e se mantemos o nosso caráter mesmo, ou se vamos agir como um personagem que não é nós mesmos. Às vezes você vai em um ambiente, já aconteceu comigo, já aconteceu com você com certeza, e a pessoa faz ali, você faz a compra e a pessoa devolve o troco para você e devolve a mais. Recentemente eu e a pastora fomos a fazer uma viagem a Joinville e eu passei num ambiente, eu achei caríssimo, pastor Fabrício, caríssimo. Eu comprei um suco numa garrafinha de vidro desse tamanho, paguei R$18. Eu digo, meu Deus, estou me assaltando sem arma? Mas eu dei R$50 para pagar, teria que me voltar R$32 de troco. E eu peguei o troco, eu não conferi, irmãos. Eu peguei o troco, confesso para vocês que não conferi. Peguei o troco, botei no bolso e fui para dentro do carro. Cheguei lá reclamando para a esposa e disse, que suco caro esse? Então você não se lembra disso, né? Lembra? Eu disse que suco caro, misericórdia. Já entrei no carro de mão erguida. E ela disse, o que houve, amor? Fosse assaltado? Eu disse, fui, mas sem arma. Mas a moça que me assaltou, ela me devolveu o troco errado, pastor. Cheguei no carro, botei a mão no bolso, disse, mas que tanto dinheiro é esse? Tirei, comecei a contar. Ela tinha me dado tudo de 10 e 20. Contei 10, 20, 30, 40, 50. Beleza, é o meu. 50, 60, 70, 80. 30 de lambuja mais 18 do suco. Veio o suco de graça e ganhei R$30. O que eu devo fazer, Ivan? Embarcar no carro e ir embora? Tem certeza? Perguntar para os mais jovens. Perguntar para os meninos, Cláudio. O que eu devo fazer, Cláudio? Devolver. Esse é o meu caráter. Não é meu. Eu não posso mentir para mim mesmo e dizer, o suco estava muito caro, bem feito. Se ferraram comigo. Deus está sendo justo comigo. Deus estava me provando, porque eu tinha reclamado do preço. Mas eu voltei lá e aí eu não peguei a fila. Eu fui pelo outro lado do caixa e disse, moça, eu comprei esse suco aqui. Quantos que é esse suco? Aí parece que eles ficam meio assustados. É R$18. Eu disse, então o troco não está certo. Ela disse, não, mas eu devolvi o troco certo. Eu disse, não, calma, moça. As pessoas já não acreditam mais em honestidade, em caráter. Eu disse, não, moça, é que eu dei R$50 para você. E você me voltou aqui R$80 e mais o suco. Então eu quero te devolver o que é teu e quero que você desconte o suco dos R$50 e me volta 32. Tinha mais umas pessoas na fila, ficaram assim, ó. Sabe o que é isso, irmãos? Não é porque o pastor Laércio é o melhor cara do mundo. Não, sou um pecador, estou me aperfeiçoando. Mas a minha essência, o meu caráter diz que não. Eu não posso me tornar num outro personagem que não sou eu. Eu sou aquele cara que não vai levar o que não é meu para casa. Olha só. Deus quer desenvolver o caráter de Cristo
em nossas vidas através do Espírito Santo. Aqui no verso 18, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é o professor. Ele é o professor, ele que testifica com o nosso espírito, que nos molda e nos transforma e que nos faz desenvolver em nós o caráter de Cristo. É o que permite a nós sermos a cada dia mais parecido com o Senhor. O Espírito Santo, ele está trabalhando, mudando a nossa vida. Se nós viemos para Cristo, se nós estamos caminhando para o céu, eu sempre digo, irmãos, que a igreja, ela é um local de aceitação. Você pode vir com o seu caráter destruído, você pode vir da maneira que você quiser para a igreja, mas quando chega aqui, você tem que ser confrontado com a palavra da verdade, e que tem que haver uma transformação dentro de você. Não adianta estar na igreja e não ter transformação. Não adianta estar na igreja e não estar tendo uma mudança, não estar tendo uma transformação. Tem alguma coisa errada. Nós temos que melhorar cada dia. Se eu olhar para mim, pastor Fabrício, hoje, e achar que hoje eu estou pior do que ontem, não resolveu nada. Eu tenho que olhar para mim hoje e achar que eu estou melhor do que ontem, porque eu tenho que entender que o Espírito Santo está trabalhando dentro de mim para me levar a uma estatura do varão perfeito. Mas isso, bota lá para mim, não é de um momento, é de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. É um quê? É um processo. E quem é que vai fazendo isso? O Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo no nosso pé todos os dias, nos corrigindo, nos chamando a atenção, pegando no nosso pé, trabalhando na nossa consciência, nós não vamos ter essa renovação da nossa mente por nós mesmos, porque a carne todos os dias luta contra o Espírito, e o Espírito luta todo dia contra a carne. Há uma guerra no nosso interior. A carne puxando para você ser um mau caráter, e o Espírito lutando para você ser um bom caráter. Você já ouviu falar assim como é ruim? Aquele cara lá é um cara sem caráter. Aquele cara lá não tem caráter. Aquela pessoa lá, para que cidadão de bom caráter? Queridos, nós precisamos melhorar. Esse é o desejo de Deus. O caráter é formado pela aprendizagem. Todo ser humano, a partir do seu nascimento, começa a receber influência do meio ambiente aonde ele se encontra. Sim ou não? Influência. Nós somos espelhos. Eles fazem o que nós fizemos, eles aprendem conosco. Eu fui para o banheiro hoje, peguei o fio dental, comecei a passar. A minha netinha veio e pediu um fio dental. Eu disse, ela não vai passar o fio dental no dente, né? Não tem idade para isso, mas ela tem dente. Ela viu eu fazendo e ela, por incrível que pareça, somos modelo para as pessoas no meio em que vivemos. Queridos, estas influências são assimiladas e com o tempo passam a fazer parte do caráter. Você tem uma família toda organizadinha, o filho olha para o pai certinho. Às vezes acontece alguém sair fora da curva, irmão. Às vezes o pai é certinho, todo mundo certinho, pai, mãe, mas o filho sai. Mas na grande maioria ele tem um exemplo para ser seguido dentro de casa. Na grande maioria. O que o mundo tem ensinado? O que o mundo tem tentado inserir dentro de nós? Por isso que a nossa luta é constante contra o mundo, contra o sistema, porque eles tentam corromper
tudo de bom que traz a sã doutrina do Senhor para dentro dos nossos corações. Os bons princípios, os valores. Sim ou não? Nós vivemos uma era de inversão de valores. O diabo não quer que você tenha um caráter de Cristo. Ele luta todos os dias com você para você não ter o caráter de Cristo, para você não ser semelhante a Cristo, ter a cara descoberta, ter a cara limpa, andar de cabeça erguida, sem medo de ninguém te apontar ou de te acusar, porque você é um representante do céu. A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim: mas aquele cara é diferente, ele tem um brilho no olhar, ele tem um jeito delicado de falar, ele é diferente, por quê? Porque ele está sendo moldado na semelhança de Cristo pelo Espírito Santo. Mais uma vez eu volto a dizer: caráter é aquilo que você é, aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Nós precisamos separar caráter de personalidade. Precisamos separar até mesmo carisma. Sansão tinha carisma, mas não tinha caráter. Sansão tinha carisma, mas não tinha caráter. Onde é que Sansão estava se envolvendo? Com quem que ele estava se envolvendo? Quando o conselho do seu pai, o conselho da sua mãe, ele não escutou. Se envolveu com pessoas erradas. Pagou um alto preço. Ele tinha carisma, mas faltou caráter. E na falta do caráter, ele pagou o preço com a própria vida. A igreja de Coríntios não tinha caráter. Tinha manifestação dos dons, como nenhuma outra igreja tinha. Mas dom espiritual não mede a espiritualidade dos irmãos. A igreja era perfeita em dom, mas tinha problema no caráter, e Paulo está corrigindo a igreja. Dons espirituais não mede a espiritualidade de ninguém. A igreja de Coríntios era uma igreja cheia de dons, mas não tinha caráter, não tinha ainda o caráter de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 13, coloca para mim ali. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso aqui é um processo. Queridos, é o desejo dele que você cresça a cada dia, que você desenvolva a cada dia, que você se torne parecido com Cristo a cada dia. O desejo dele é que o caráter de Cristo seja desenvolvido em sua vida. Se você é um servo, é um discípulo hoje, você tem que se sentir melhor em Cristo do que ontem. Não tem como nós retroceder na nossa transformação. Nós temos que avançar, a vida caminha para frente. Estamos há 1 ano, 2 anos, 3 anos dentro da igreja, mas continuamos ainda com os mesmos hábitos antigos, com os mesmos pecados antigos, com os mesmos costumes antigos, com as mesmas atitudes antigas. Não, nós temos que parar e viver um novo em Cristo. Nós estamos caminhando para o céu, isso é importante demais. E nós não vamos ser aceitos no céu se nós não estivermos parecidos com Cristo. Não existe. Nós representamos o cristianismo. O cristianismo são centenas e milhões de pequenos cristos espalhados por todo o território chamado terra. Você identifica um cristão de longe, irmãos. Quem tem o caráter de Cristo, você identifica de longe. Essa semana eu e a pastora fomos numa loja, começamos a conversar com o menino. Eu já sabia que ele era crente, pelo jeito delicado de falar, pelo jeito amável de conversar. Aí a gente conversou: você é evangélico, né? Sou evangélico.
Aí aquele sorriso de poder passar que é evangélico, que tem o caráter de Cristo. Como as pessoas me vejam. Gálatas capítulo de número 2, verso de número 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas para aí, se Cristo vive em mim, eu tenho que ter as características de Cristo. Como não? Como Cristo tratava os pecadores, como Cristo tratava os leprosos, como Cristo tratava aqueles que não tinham nada, de quem Cristo se amigou, da cúpula, dos fariseus, dos saduceus, dos essênicos. Em quem ele se envolveu? Com quem? Com a autocúpula romana, ou eclesiástica? Não, o Cristo se envolveu com os desprezados, os desvalorizados, os rejeitados. Ele era amigo daqueles que ninguém queria ser amigo, dos pecadores e publicanos. Cristo não é seletivo. Ele ama todos da mesma maneira, mas ele quis mostrar para as pessoas grandes que não se envolviam com os pequenos: eu vim para fazer a diferença, eu vim para servir. Se Cristo vive em mim, eu tenho que ter as características de Cristo. Uma das características de Cristo, qual é que é? Será que alguém consegue dizer uma característica de Cristo? Bondade. Cristo era bondoso, característica de Cristo. Outra característica de Cristo, irmãos, existe tantas, que eu estou brincando com você, que eu estou tentando buscar alguma, não, é inúmeras. Ele tem amor. Qual é o nível de amor que nós temos? Ele tem compaixão, ele tem bondade, ele tem delicadeza para tratar com as pessoas. Pastor, mas eu sou assim grosso, eu sou assim meio estúpido, é porque eu fui criado desta maneira, o meu lar era assim. Não interessa como tu foi criado. Se tu foi criado aos pontapés, ao chute, agora você é uma nova criatura em Cristo. Agora você vai tratar as pessoas diferente, porque o seu caráter não é mais aquele de quando você aceitou Jesus, de quando estava sendo formado. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo se fez novo na tua vida. Eu tenho que fazer a diferença. Pastor, mas eu sou muito sanguíneo, a minha vontade é assim. A tua vontade é se alguém dá um tapa na tua cara, você tem a característica de Cristo, ele diz: vira o outro lado e dá. Pastor, mas aí não é para mim. Então o céu não é para ti. Infelizmente eu tenho que te dizer a verdade. Se você quiser ficar feliz comigo, fica. Se quiser ficar bravo, fica, não interessa. Mas a verdade é essa. Não tem pano quente. Foi para isso que Jesus morreu, ressuscitou. E hoje é um culto de memória para nós se lembrar quem é Cristo, o que Ele fez e o que nós devemos fazer como igreja e representante do céu na terra. Pastor, eu queria ouvir uma mensagem de prosperidade. Você está na igreja errada. Prosperidade nessa terra até te pode dar uma vida boa aqui, mas pode te levar para o inferno na eternidade. Jesus disse: os pobres terão sempre convosco. Bem-aventurados pobres. Eu quero ser um pobre bem-aventurado do que um rico desafortunado. Pastor, tem problema em ser rico? Não. Que Deus te abençoe, que tu enriqueça e seja o homem mais rico dessa cidade. Não tem nenhum problema de ser rico. Não é sobre riqueza que nós estamos falando. Estamos falando sobre caráter.
o homem mais rico viveu nessa terra e se fez de mais pobre. O homem que tem os anjos para servi-lo e cantar com asas cobrindo os seus olhos, asas cobrindo os seus pés e asas voando, que é servido pelos querubins e serafins, e agora ele chega aqui e serve uma prostituta que precisa de arrependimento. Esse é o meu Jesus, esse é o seu Jesus. Ele é único, Ele é único, Ele é único, não tem outro Deus como o nosso Deus, não há outro. Aleluia, sou apaixonado por Jesus. Gálatas capítulo 5, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito, aquilo que Ele precisa gerar em nós, para sermos a semelhança de Cristo, começa com o quê? O amor. Não se constrói nada sem o amor. Não se constrói um relacionamento, pastor Fabrício, sem amor. Não se constrói, pastor Edro, uma família sem amor. Não constrói uma amizade sem amor. Amizade de interesse, ela se destrói logo, porque não está fundada no amor. Quando você constrói uma amizade, quando você constrói um casamento, quando você constrói algo no amor, é duradouro para sempre. O meu relacionamento com o Espírito Santo foi construído no amor. Ele vai durar para sempre. O seu relacionamento com o Espírito Santo foi construído no amor. Gozo. Irmãos, tem gente que diz assim, mas ser crente é triste. O que as pessoas pensam? O que é gozo? O que é alegria? É eu encher a cara e sair cambaleando pela estrada com o risco de atropelar, pegar o meu carro embriagado por vinho, cerveja, ou seja lá que tipo de bebida, atropelar alguém, matar uma família. Isso é gozo, isso é alegria, isso é paz? Não! O que Cristo oferece para nós, irmãos, é muito mais do que uma alegria ou de um sentimento momentâneo. Isso passa muito rápido. Longanimidade. O que é longanimidade? O que é longanimidade? Leide, o que é longanimidade? Longânimo para se irar, longânimo para falar alto, fazer gritaria, ficar revoltado, é longânimo. Pastor Fabrício, isso está faltando em muita gente. Está faltando. Irmã Eva, isso está faltando em muita gente. Queridos, pare um pouquinho e pense comigo. Se Cristo não fosse longânimo comigo e com você, pastor Arnaldo, se Cristo não fosse longânimo com nós, pastor Arnaldo, se Ele não tivesse paciência com nós, Ivan, pastor Fabrício, o que seria de nós, se Ele não fosse longânimo? Benignidade. O que é benignidade? O que é? O que é uma pessoa benigna? Alguém me ajuda? Você que é bom de português, o que é uma pessoa benigna? Alguém sabe? Bom, generoso? É isso mesmo? Pessoa generosa. Uma pessoa que atende quando é preciso, tem o dom da compaixão, da misericórdia, estende a mão, abençoa, tem prazer em fazer as coisas para o próximo, se sente alegre, se sente feliz, mesmo quando ninguém bate palma pelo que ele está fazendo, ele ainda continua fazendo, porque ele se sente bem por aquilo que faz, em ajudar o próximo, em estender as mãos. Bondade, o cara que é bom.
É o cara que faz porque está dentro dele, né? Está no caráter dele, a bondade. Ele não consegue ser ruim, mesmo quando a pessoa é ruim para ele. Eu faço as coisas boas, e aí recebo um mau agradecimento. Mas aquela atitude mal daquela pessoa não pode mudar a essência que está dentro de mim. Não pode me tornar eu uma pessoa mal. Eu sou uma pessoa boa porque está dentro de mim. Essa é a minha essência. Mesmo que o outro fizer coisa ruim para mim, eu não vou fazer coisa ruim para ele. Sabe por quê, meus queridos? Quem conhece águia, passarinho, águia. A águia voa lá nas alturas. Como é que a serpente pica a águia então? A águia só é picada pela serpente quando ela desce no nível da serpente. Porque a serpente nunca vai ter asa, irmãos. Agora a águia sempre vai estar por cima. Nós não precisamos confrontar ninguém, descer no ninho da serpente. Se a serpente tentou te picar, você tem asa, você voa, vai para as alturas, vai para perto de Cristo, fica perto dele. Deixa o mundo aqui embaixo se arrebentar com as serpentes, com os bichos todos peçonhentos que tiver aqui. Não se envolva com isso. Fé, mansidão. Não, tem gente que falta isso. Irmão, você sabe que até no último momento Jesus deu uma oportunidade para Judas Iscariotes? No último momento Jesus deu. Ele não quis, mas Jesus deu. Jesus era manso. Mansidão. Pastor, é tudo que eu não tenho. É mansidão. Eu sou nervoso. Pastor, o meu negócio é de 1 a 100 mais rápido do que um carro 3.5. Eu já estou estourando, já estou me queimando e já estou... Não pode. Para ser crente e para ir para o céu, as coisas são diferentes. Queridos, temperança. O que o tempero faz, irmãos? Ele dá o equilíbrio nas coisas. Não é verdade? Temos que ter temperança, equilíbrio em tudo. Uma boa cozinheira sabe como temperar o alimento, como ter o equilíbrio do tempero para não estragar as coisas. A gente tem que ser temperante. Tem gente que consegue estragar um casamento, consegue estragar uma família por falta de temperança. Coloca peso demais de um lado, coloca demais do outro. Ai, Jesus. Jesus era completamente equilibrado. Até quando acusavam ele daquilo que ele não fazia, Jesus não tirava nada limpo. Jesus simplesmente era Jesus. E eu tenho que ser parecido com ele. Você tem que ser parecido com ele. Querido, Coríntios capítulo 15, verso 49. Eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente entrar na Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 49. Olha só. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Queridos, eu estou aqui na terra, eu tenho a imagem do terreno, eu sou o Laércio, eu sou uma pessoa física. As pessoas me conhecem como pastor Laércio. Eu tenho uma referência como uma pessoa terrena, mas eu também carrego o celestial dentro de mim. Eu carrego Cristo dentro de mim. As pessoas têm que me olhar como um homem, têm que me olhar como uma pessoa, mas têm que me olhar como um homem de Deus, como uma pessoa que carrega Cristo dentro dele. Você pode ser visto lá como um excelente funcionário na sua empresa, ou o melhor funcionário da sua empresa, mas você tem que ser visto lá dentro também como uma pessoa de Cristo, uma pessoa de Deus, de bom testemunho, trazendo a imagem do celestial para a terra. As pessoas olham em você e vão conhecer Cristo, porque você é diferente, você transmite a imagem do céu para as pessoas. Como o mundo nos vê, eu nem me preocupo com isso, está errado. Jesus se preocupou com isso. Jesus chamou os discípulos e disse: o que as pessoas dizem que eu sou? Ou o que as pessoas dizem quem eu sou? O que eles falam de mim? Os discípulos, uns dizem que tu é profeta, outros dizem que tu é Moisés, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que não sei o que, não sei o que, e vão dizendo muita coisa sobre o Senhor. Mas aí Pedro diz: mas eu digo, tu és o Filho de Deus. O que as pessoas olham e digam assim:
Você é o Filho de Deus. Você tem o brilho do Espírito. Você é um diferente nesse mundo. Seus olhos têm um brilho como eu nunca vi antes. Pare de declarar coisas que podem condenar o seu futuro. Muitas pessoas dizem assim: eu sou todo errado, eu sou todo bravo, eu sou todo sanguíneo, eu sou todo impaciente, eu sou todo ansioso, eu sou todo descontente. É por causa da vida que eu tive. Queridos, não justifica. Olhem para mim. Eu fui uma pessoa que tudo deu errado na minha vida até os 10 anos. Pobre de maré de si, dependendo de cestas básicas das outras pessoas, dependendo de roupa e calçado de outras pessoas, de doação. Pastor, você não tem vergonha de falar isso? Não tenho. E que Deus abençoe a cada um que me abençoou quando eu precisei. Já precisei. Minha mãe já precisou. Nós éramos 9 filhos. Porque é assim, irmão, quanto mais pobre, mais filho tem. Infelizmente. E aí minha mãe era pobre, e aí pobre tinha um monte de filho. Eu era o 9º. Nós tivemos 10, depois minha mãe casou, teve mais um ainda. 10 é gente demais numa casa. Para quem não tem nada, meus queridos. Mas eu não me apeguei, pastor. Mas aí o senhor, fui criado com um padrasto. Ruim, mas ruim mesmo. O nome dele já era ruim, Atanásio. O nome já assusta, para você ver. O nome já é um nome meio esquisito, que eu nunca conheci outro Atanásio. Alguém conhece um Atanásio? Conhece? Irmãos, isso é um nome raro. E o homem era quase um Satanásio. Cruel, terrível. E eu fui criado e formado nesse lar. Mas quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo começou a mudar a minha vida. E eu dizia sempre para Jesus: me ajuda a ser uma pessoa feliz, Jesus. Porque eu via tanta tristeza dentro do meu lar. Tanta briga, tanta destruição. Minha mãe e o meu padrasto se agredindo, muitas vezes fisicamente. Eu disse: eu não quero isso para mim, Jesus. Quando Jesus entrou na minha casa em 1980, Jesus começou a mudar tudo, irmãos. Eu nunca levantei o braço para minha esposa. Nunca fui um pai sem amor com os meus filhos. Transmito para elas o que eu não recebi dos meus pais, mas eu transmito para elas o que eu recebi do meu Jesus. É isso que eu transmito. Eu transmito para minha esposa o amor que Jesus colocou no meu coração por ela. Esse amor de se entregar por ela, como Cristo se entregou pela igreja. Somos perfeitos? Não. Caminhamos para alcançar a estatura do varão perfeito. Às vezes ficamos presos com os traumas do passado e não deixamos o Espírito Santo produzir um caráter de Cristo em nós. Querido, vira a página, pelo amor de Deus. Vira a página, começa a escrever a tua história de novo, nova, bonita, cheia de alegria, de gozo, de mansidão, de paz. Você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Foi para isso que Jesus morreu, para você ser feliz. Sim, para você ser feliz, para você viver o melhor dessa terra, para você ter a melhor família dessa terra, para você caminhar passos largos para o céu. Para encerrar, Filipenses não podia deixar 1:6. Não podia deixar. Esse é o meu versículo amado. Filipenses 1:6.
tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é uma obra imperfeita, mas você está sendo melhorado todos os dias. Aleluia. Agora você quer melhorar? Eu quero. Pastor, mas você já é um bom pai. Eu quero ser melhor ainda. E estou aprendendo agora a ser melhor pai com a minha netinha. Estou aprendendo assim, meus queridos. Estava falando com o irmão ali que agora que a gente tem os netos, a gente fica até mais bobo, a gente fica até mais criança, fica até mais sensível. Tudo muda. Imagina se uma criança, pastor Fabrício, faz isso na gente, o que o Espírito Santo não faz? Hã? Com toda essa essência. Queridos, eu quero encerrar dizendo para você uma coisa antes de nós passar para a Santa Ceia. Você só não muda se você não quiser mudar. Porque a decisão de mudança é nossa. Eu não quero mais ser assim. Basta, não você. Eu não vou fazer mais isso. Basta, você não faz. Quantos aqui que antes de ser crente fumava? Levanta a mão. Bastante? Pastor Arnaldo, quanto tempo depois de você ter parado de fumar, você ainda tinha vontade de fumar? Até hoje. Até hoje, ele luta. Eu me lembro um dia que eu estava conversando com eles, que já falava tempo na igreja, não sei se ele vai se lembrar disso. Já estava muito tempo na igreja, servindo a Jesus, e um dia ele chegou em casa e com a força do hábito, botou a mão em cima da geladeira para pegar o cigarro onde ficava. Você lembra disso? Você falou, ou no armário, não sei, em cima de alguma coisa onde botava o cigarro. A força do hábito, o cigarro estava ali. Foi pegar. Mas não estava, não tinha, já estava liberto. Mas por que, irmãos? A nossa carne vai militar sempre contra o Espírito. Até o final. Pastor, eu quero que isso acabe hoje. Não tem problema, vem aqui na frente, eu te recomendo para o céu. Aí termina aqui. E salvo em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, pastor, mas não depende de Deus? Não, não depende de Deus. Mas como, pastor? Não, porque tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele já fez ou não fez, pastor Fabrício? Agora nós temos que tomar posse de tudo isso que já é nosso, inclusive a nossa transformação pessoal. É nós que temos que tomar, a decisão agora é nossa. Decisões decidem destino. E essas decisões são nós que podemos tomar. Se coloque de pé, igreja. Eu queria chamar aqui nossos